Olá, eu sou o Leandro Freitas e este é o Praticar Conecta, conectando academia e indústria. Nessa segunda temporada, contamos com a parceria entre os grupos Praticar, do IFMG Betim, e GSE, do IFMG Formiga. O nosso convidado hoje, apesar de jovem, traz uma experiência de mais de 18 anos na área de projetos automotivos no Brasil, México e agora nos Estados Unidos. Não saia daí, é logo depois da vinheta. Com muita satisfação, gostaria de apresentar a vocês hoje um profissional que traz uma bagagem impressionante. Com 17 anos de experiência na Continental Automotive e uma passagem de 1 ano e meio pelo Departamento de Engenharia Elétrica da Volkswagen do Brasil, através do seu programa de estágio, completa em 2023 10 anos de certificação como profissional em gestão de projetos. Além de possuir uma graduação em Engenharia Elétrica pela FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, Otávio Oliveira também tem MBA em Administração e Negócios pela ITESU, Universidade Jesuíta de Guadalajara, no México. Ele vai estar aqui para falar melhor o nome disso aí. Vamos dar boas-vindas ao Otávio Oliveira. Bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, Leandro. Um prazer falar com vocês. Olá, eu sou o professor Gustavo Lobato, do IFMG Campus Formiga, também coordenador do grupo de pesquisa GSE, Grupo de Soluções em Engenharia, e também com grande satisfação eu participo de mais desse episódio da segunda temporada do Praticar Conecta. Otávio, a gente também agradece a sua participação e seu aceite, sua disponibilidade. Vamos prosear então, Leandro. Bora! Otávio, a gente começa falando um pouco para conhecer a trilha, né? Conhecer o caminho que você performou até chegar no momento atual. Faz uma breve apresentação para a gente, cara. Aí você pode falar o que você quiser, de onde você vem, sobre sua infância, sobre sua família, e depois a gente continua. Conhecendo a trilha. Bom, eu nasci em São Paulo, sempre vivi no ABC Paulista, em Santo André, e sou filho de um pai faz tudo. Meu pai teve várias profissões e trabalhou com muitas coisas diferentes e inusitadas. E minha mãe, ela não se contentava em ser só dona de casa, então ela também fez uma carreira muito bonita na área de logística e acabou se graduando em Direito e hoje exerce a advocacia. Na minha infância, a minha família, por parte de pai, tem origem no Nordeste, no semiárido do Nordeste, no Brasil, e eu gostava muito de visitá-los quando criança. Eu acho que todas as minhas férias, desde muito pequeno, eram lá, e isso me proporcionou uma visão sobre os contrastes que a gente tem, né? Não só no nosso país, em outros lugares do mundo também, mas dentro do nosso país, essa questão da diferença de oportunidades e de condições, e isso desde cedo, me fez enxergar um pouco dessa questão da importância de você sempre buscar estar onde estão as oportunidades, né? E foi algo muito importante olhando para trás, foi algo muito importante em toda a minha carreira, esse aprendizado desde cedo. Então, mais ou menos as minhas origens vêm daí. E como é que foi escolher o curso de graduação? Foi seu pai que te ajudou, já que ele fazia de tudo? Tem um pouquinho de engenheiro nisso aí, não tem não? Eu acho que tem um pouquinho, sim. Meu pai me ajudou, sim, a clarear um pouco as ideias, mas eu comecei a enveredar pela área técnica já depois de terminado o ensino fundamental, ou o que era o ginásio na época. Eu fiz um curso técnico em eletrônica, vinculado ao curso de segundo grau na época, né? Era o colegial técnico em eletrônica. Tive a oportunidade de estudar na Escola Técnica Federal de São Paulo, naquele momento, hoje é Cefet-SP,
E então eu tive essa exposição à área que eu desde cedo tinha algum interesse assim em conhecer um pouco mais sobre o que estava por trás do funcionamento dos aparelhos e de tudo. Eu me lembro criança desmontando a vitrola da minha avó para entender como funcionava aquilo. E a minha carreira na área técnica começou desde aí. Eu, um pouco mais para frente, e aí no fim da década de 90, começo dos anos 2000, tinha um boom da área de telecomunicações muito forte. E aí, com essa base da eletrônica que eu tinha e vendo um pouco do mercado, eu meio que comecei a me direcionar um pouco para essa área. Também desde o curso técnico eu tive algumas experiências, o curso técnico proporcionou experiências diversas, uma delas com uma base muito fundamental de desenvolvimento de software, e eu também tinha um certo interesse especial pela área. Então, muito perto de decidir pela área de graduação, eu tinha um pouco de dúvida entre essas áreas, não? Telecomunicações, área de software, e aí muito vinculada naquele momento com a ciências da computação. E nesse momento acho que meu pai me ajudou um pouco a organizar essas ideias, e aí eu acabei tomando a decisão de ir pela carreira de engenharia, porque a avaliação que eu fiz naquele momento é de que o título e a carreira em si, eles poderiam me proporcionar um leque maior de oportunidades. Então, sempre, outra vez, tendo essa questão das oportunidades como base aí fundamental das escolhas. Ah, legal, cara. Eu também vivenciei essa dúvida aí sobre o segmento de telecom. Eu acabei indo para a área, fazendo engenharia eletrônica, só fazendo parênteses, com ênfase em telecom. Acabei nunca conseguindo a oportunidade de trabalhar na área de telecom. Até meu TCC na época foi um pouco vinculado a telecom, com comunicação de satélite. Tá, mas dizendo isso, você falou aí um pouco do porquê da escolha pela engenharia. Você teria alguma dica, né, para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente, que em boa parte são estudantes, para quem está cursando agora a engenharia, né, o que você identifica dentro do que você viveu, que pode ser, presta atenção nisso aqui, porque às vezes você desconsidera tal coisa, você tem alguma dica para falar com os nossos alunos e nossos ouvintes? Uhum. Eu acho que uma coisa que foi importante para mim quando eu percebi isso foi a sua área base de formação. Ela é muito importante para a sua carreira profissional, mas não é só ela que vai te levar nos diversos lugares onde você pode chegar ou onde você quer chegar. Então, eu acho que uma questão importante é sempre buscar conhecimentos adjacentes. Ou seja, você não fica preso na sua base ou um foco único, mas sempre tentar trazer outras ferramentas para sua caixinha de ferramentas como profissional, e isso tende a te abrir um leque maior de possibilidades. Então, acho que a dica seria essa: buscar áreas complementares de conhecimento que agreguem de alguma maneira a compor o seu portfólio como profissional. Ah, legal, legal. Cuidar desse cinto de utilidades aí, das ferramentas que você coloca nele, é sempre bastante importante, né? E assim, Exatamente. e como você entrou no mercado de trabalho? Assim, como é que foi seu primeiro estágio? Já foi um emprego já na área de engenharia ou foi em outra área nada a ver, né? A gente já passou aqui pelo programa, só para dar um panorama, né? É gente que trabalhou com cervejaria antes, com bar, com um monte de coisa diferente, né? Você já entrou direto na área por causa do estágio ou não? Eu comecei a trabalhar como parte com base na minha formação técnica em eletrônica. O meu primeiro emprego foi numa empresa familiar muito pequenininha, e a gente cuidava de fazer instalações de sistemas para escolas e para comércio. E era interessante porque era muito pequenininho, então você acaba vendo muito do negócio ali.
e eu começando muito novo, não tinha nenhuma noção de o que era um negócio, o que era uma empresa. Então foi uma experiência interessante. Algo interessante de mencionar nessa época é que a gente fazia essas instalações para os clientes e no começo eu instalava o Windows 95 com os disquetes de 3,5 polegadas. Eram Eita, 10, uns 12 10 disquete, disquetes e né? Era um teste de paciência, mas era O muito pessoal, Passei por interessante. isso aí também. o pessoal de hoje nem sabe o que é isso, né? Vamos fazer um adendo para explicar o disquete de 3,5 polegadas. Mas logo, eu fiquei poucos meses nessa empresa, e logo eu migrei para uma empresa maior. Eles ofereceram estágio lá na Escola Técnica Federal, onde eu estudava, e tinham bastantes vagas, relativamente bastantes vagas naquela época, era para trabalhar no centro de manutenção deles. Então, eles buscavam técnicos em eletrônica para fazer manutenção de equipamentos eletrônicos que eles usavam basicamente para automação comercial e automação bancária. Então, eu migrei para essa outra empresa, era uma multinacional já, e aí, com esse trabalho, eu custeava a minha formação de engenharia. Então, aí a importância da minha formação técnica também como suporte financeiro à minha formação de engenharia. E terminando o curso de engenharia, voltando para o mercado de trabalho, ou procurando me colocar no mercado de trabalho agora como engenheiro, tem essa questão das telecomunicações. Meu curso de engenharia foi engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, e eu busquei primeiro oportunidades de estágio e trabalho na área, mas para minha surpresa aí eu fui meio que rejeitado pelo mercado naquele momento. A sequência a sequência lógica do mercado de trabalho na área de telecomunicações daquele momento, não sei se hoje é muito diferente, mas os profissionais que estavam ali, eles começavam desde a formação técnica a trabalhar na área de telecomunicações, e a engenharia era como uma evolução natural em termos de título para quem já estava no mercado de trabalho nessa área. Se alguém como eu, que não estava nessa área desde a formação técnica, essa é a minha leitura, tentava entrar mais tarde, você tinha uma dificuldade maior porque você não tinha experiência na área. E esse era o meu caso. Tinha formação técnica na área, mas não tinha experiência, e no mercado tinha muito mais gente que já estava atuando desde a formação técnica, e que tinha esses requisitos de experiência para o mercado. Então, eu não encontrei meu espaço no ramo de telecomunicações aí. Aí Gustavo, para você fazer aquela comunicação de satélite lá, você tinha que ter começado mais cedo, cara. Também. Não tem jeito. E nesse momento que eu percebi que tinha essa dificuldade de absorção do mercado de um perfil como o meu, eu comecei a buscar em outras áreas. E isso é interessante também porque é aquilo que eu falei, né? A sua formação base, ela não vai ditar o que você consegue fazer profissionalmente depois. Ela é muito importante, ela vai te dar as ferramentas elementares, mas justamente esses conhecimentos adicionais, adjacentes que eu mencionei, que você vai colocando no seu cinto de utilidades, te ajudam depois a migrar de ramo a ramo, né? Dependendo do que você consegue construir. Enveredar por outras áreas, né? Isso. E eu, nessa busca, comecei a abrir o leque para outros ramos de negócio, e acabei sendo aceito, para minha surpresa, num programa super concorrido de estágio da Volkswagen no Brasil. Foi interessante porque a Volkswagen, naquele momento, pelo menos, não tinha muita restrição em relação ao tipo de engenharia que você estava cursando. Eu acho que eles viam muito mais importante o que o engenheiro como se traz como base na sua formação, independente de se ele fez telecomunicações, eletrônica, engenharia de processos. Então, eles estavam muito abertos a receber estudantes de uma área não exatamente de formação dos departamentos em que eles tinham essa oferta de estágio, e eu acabei sendo selecionado para trabalhar no departamento de engenharia elétrica, dentro da engenharia de desenvolvimento da Volkswagen no Brasil, no departamento de engenharia elétrica.
E foi muito interessante a experiência para mim, porque eu conheci de dentro de uma das montadoras mais tradicionais o que são os processos de produção, o que é o processo de desenvolvimento de um carro desde o zero, quais são os controles, quais são os testes, como que é a documentação. Isso foi bastante enriquecedor. E aí, a partir daí, meu perfil começou a se alinhar muito com o ramo automotivo e estou até hoje nessa área. Legal demais. E como é que foi acabar ingressando na área de gerência de projetos? Foi algo planejado? Foi acontecendo? Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, uma vez no ramo automotivo, eu não tinha, eu vou ser honesto, não tinha muita visão ou muito conhecimento sobre a área de gestão de projetos. Foi algo que aconteceu na minha carreira. Esse estágio na Volks me ajudou a ter essa visão dos processos envolvidos no desenvolvimento de um carro e foi, de certa maneira, o que me alavancou terminando o programa de estágio, a ir para uma outra empresa, na época Siemens VDO, e a oportunidade na área de gestão de projetos, ela caiu no meu colo, assim, sem eu ter planejado. Eu tinha essa noção já básica de como eram os processos de desenvolvimento, então eu tinha um entendimento desde o ponto de vista da montadora, de como são esses processos, e isso, eu acho que basicamente foi o que me ajudou a ser visto pela empresa naquele momento como um potencial para essa área de gestão de projetos, conhecendo os processos de desenvolvimento, como que era mais ou menos o planejamento, mas eu era um profissional cru na área de gestão de projetos. Eu tinha, outra vez, a base de engenharia elétrica, os conhecimentos que eu tinha adquirido na Volkswagen, mas eu não tinha base técnica nenhuma na área de gestão de projetos. Eu contei muito com as experiências às quais eu fui exposto na função, e aí depois, lógico, eu comecei a procurar cobrir esse gap, buscando conhecimento, certificações, formação, e aí é outro processo de aprendizado. Fui agregando mais ferramentas ao meu cinto de utilidades. No final das contas, a gente nunca deixa de ser estudante. A gente está sempre estudando, sempre aprendendo e agregando ferramentas. Vai lá, Leandro. É isso aí, é isso aí. E você pode explicar para o nosso ouvinte assim, o que faz exatamente um gerente de projetos? E o que significa aquelas siglas lá que é mais ou menos do ramo aí, PMP, ACP, etc. Claro. Bom, para começar a falar sobre o que é um gerente de projetos, eu preciso falar sobre o que é um projeto. Então, fazendo minha leitura particular do conceito formal. Projeto é um esforço coordenado, temporário, e com foco em criar um produto, um serviço ou um benefício exclusivos. Ou seja, você desprende certo esforço num espaço de tempo bem definido e cria um resultado único. Então, essa é a definição de projetos. O gerente de projetos nada mais é do que o empreendedor responsável por fazer com que o projeto aconteça e alcance os resultados que se esperam. E aí os resultados que satisfaçam as necessidades das partes interessadas, os stakeholders, e basicamente cobrindo níveis de qualidade, requisitos de tempo de desenvolvimento desse projeto, os objetivos de orçamento, ou seja, os custos que vão estar associados ao desenvolvimento desse projeto, e os níveis de qualidade que se esperam do resultado final. E falando sobre as siglas, então, um dos órgãos mundialmente reconhecidos como, não vou dizer reguladores, mas disseminadores de boas práticas na área de gestão de projetos, é o PMI, Project Management Institute. E o PMI ele é pai do PMBOK, que é muito conhecido, ou pelo menos quando se fala de gestão de projetos, é um termo, um elemento que é muito reconhecido, que vem sempre à tona.
Isso aí vem à tona mesmo. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, tinha uma entidade, PMBOK, lá, que era a grande bíblia do pessoal, né? Exatamente. É uma bíblia de boas práticas sobre os processos de gestão de projetos. Ele não estabelece regras, a ideia não são regras, mas compartilhar o que são boas práticas, que quando seguidas, os projetos tendem a ter sucesso. Nenhum projeto é igual ao outro, cada projeto é específico, eles geram resultados únicos, então cada projeto é diferente, por isso é difícil você falar em regras a seguir ou uma receita a seguir para garantir o sucesso do projeto, mas ao contrário disso, eles disseminam boas práticas, e aí você seguindo essas boas práticas, você aumenta muito as chances de ter sucesso nos projetos. Então a primeira sigla aí era o PMI, que é o Instituto de Project Management, e as outras, as siglas das certificações que eu tenho pelo PMI são o PMP, que é o de Project Management Professional. Então você passa por alguns estudos sobre essas boas práticas do PMBOK, de um ponto de vista tradicional de gestão de projetos. O PMBOK ele é muito vinculado, ele tem recebido elementos de gestão ágil de projetos, mas tradicionalmente, originalmente, ele é muito reconhecido pela gestão de projetos tradicional, e essa certificação PMP tem a ver com isso, é o seu atestado de conhecimento dessas boas práticas que o PMBOK dissemina. De um ponto de vista do approach tradicional de gestão de projetos, ou gestão de projetos cascata, que tem muito a ver com o Gantt chart, né? A gente tem o desenho do Gantt chart, que são as atividades em sequência e as barrinhas de duração, e elas se assemelham com uma queda de uma cachoeirinha, então daí vem o termo cascata. A outra sigla, ACP, é outra certificação do PMI, essa mais relacionada com a gestão ágil de projetos. É um approach diferente de gestão de projetos. O PMI, ele tem, ao longo do tempo, agregado muito dessa gestão ágil de projetos no seu portfólio de conhecimento. Então, o próprio PMBOK, ele traz hoje muitos elementos da gestão ágil de projeto, e foi um enfoque alternativo que surgiu na área de desenvolvimento de software, mas que foi muito bem recebido por todas as áreas de desenvolvimento de projetos. Ele não funciona só para desenvolvimento de softwares, funciona para projetos em geral, e o elemento fundamental que te dá uma dica sobre quanto usar mais o enfoque tradicional ou o enfoque ágil é que tão controlado é o ambiente de incerteza relacionada aos projetos. Então, quanto mais incertezas você tem relacionado à tecnologia que você está trazendo, ou outros elementos que fazem um planejamento passo a passo ser mais difícil, te levam a usar muito mais esse enfoque ágil. E eu costumo relacionar o enfoque ágil a um alvo móvel, ou seja, o alvo não é fixo, ele está sempre se movendo de acordo com as variáveis que estão envolvidas ali. E o enfoque ágil de gestão de projetos, ele te permite essa flexibilidade de ir ajustando o seu plano de acordo com essa mudança que você tem nas variáveis todas envolvidas no desenvolvimento do projeto. Então, voltando à sigla, ACP é Agile Certified Professional, é a outra certificação do PMI, com foco nessa metodologia ágil de gestão de projetos. Não, que legal, Gustavo, o Otávio. O Gustavo está aqui assistindo, mas ele dá aula de gestão de projeto, ele já conhece um pouco desse assunto. Eu que não conheço pouquíssimo, quase nada desse assunto, estou só aprendendo aqui, então faz todo sentido, né? Isso ter começado no software, né? Assim, começado pelo menos ter dado grande boom, né? Porque software é um ambiente que muitas vezes nem o cliente sabe o que é, né? Assim, aí é que ele fez total, conectou um monte de ligação aqui na minha cabeça, né? Que aí o pessoal prefere a ágil do que o tradicional, né? Que seria, sei lá, para construir um prédio, né? Que já sabe os passos bem definidos, né? Muito legal. E a outra coisa interessante, outro elemento interessante ainda sobre esse assunto apesar de, acho que,
acho que o conceito se popularizou muito vindo do software, mas os elementos do enfoque ágil, eles existem na indústria automotiva desde muito tempo antes. Então, a questão de Lean Manufacturing é praticamente um mindset ágil que já tem muito tempo na indústria automotiva, por exemplo. Legal. Porque querendo ou não, isso acho que o grande boom veio com softwares, principalmente com essa parte de desenvolvimento de aplicativos, né? Só que software hoje está embutido em tudo, né? Então, por isso que tem essa relevância de inserção de um com o outro, né? Tentar trabalhar sempre com uma metodologia híbrida, né? Digamos assim. Otávio, você está na Continental desde 2006, né? A gente fez aqui a busca aqui no seu LinkedIn. É uma empresa que está presente em 58 países, tem mais de 192 mil colaboradores no dia da nossa pesquisa. Explica para o nosso ouvinte o que a empresa faz e qual que é a sua área de atuação dentro dela. Ok. Bom, a Conti é uma gigante do ramo automotivo. Existem comparações até que ela chega a ser, o grupo Continental chega a ser maior do que certas montadoras pequenas. E ela está presente não só no segmento automotivo, mas também em alguns outros setores, como agrícola, industrial, de mineração. A Conti ela é composta por, hoje em dia, 4 grupos de setor. Tem o automotivo, tem o grupo de pneus, o grupo de Contitech e tem um grupo enfocado a contratos de manufatura, uma área especial. E aí, só repetindo os números do fechamento fiscal do ano de 2022. Então, tinham em torno de 200 mil empregados ao redor do mundo, faturamento em torno de 40 bilhões de euros, e com 519 localidades, unidades, distribuídas em 57 países. É um conglomerado de companhias, né, que suportam esses setores que eu mencionei, esses 4 setores. Então, no fechamento do ano passado, tinham 477 companhias distintas como parte do grupo Continental, e todos os grupos somados, eles representavam um leque de 18 áreas de negócios diferentes, né? Então, as áreas de negócios com foco em tipos de produtos ou mercados específicos. Eu atualmente trabalho no grupo automotivo, trabalho na unidade de negócio que se chama Architecture and Networking, e eu tenho trabalhado recentemente em produtos produtos de telemática, soluções de telemática para os veículos. Ao longo da sua carreira, você trabalhou em diversos projetos da área automotiva, né, Otávio? Então, você pode citar algum que tenha marcado a sua carreira e por quê? É difícil eu mencionar um projeto. Eu vou pedir uma licença para eu mencionar 3 projetos que marcaram a minha carreira, porque eles marcaram em momentos diferentes da minha carreira e foram fundamentais em cada um desses momentos. Porque, afinal, cada projeto é único, né? Cada projeto é único. Esses 3 que eu vou trazer aqui, eles representaram para mim uma virada de página na carreira, ou seja, era eu migrando de um nível na carreira para um nível mais desafiador, então por isso eu trago esses 3. O primeiro deles foi o instrumento combinado, o painel de instrumentos do novo Uno. Antes de eu chegar aqui nessa unidade de negócio em que eu estou trabalhando agora, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de painéis de instrumentos. Então, o primeiro projeto muito significativo na minha carreira foi o novo Uno, porque era um produto totalmente inédito. Naquele momento, eu estava acostumado a trabalhar com projetos que eram únicos, mas que aproveitavam base de outros projetos que haviam sido desenvolvidos no passado. O Fiat Novo Uno, não. Ele era um carro que estava nascendo do zero e, como tal, o instrumento combinado em que a gente trabalhava também estava nascendo do zero. E houve muito trabalho conjunto
entre a Continental e a Fiat naquele momento para desenvolver o que seria o produto. Então, a gente chamava de co-design. Então, tinha a parceria entre montadora e o fornecedor no desenvolvimento de quais seriam as soluções que esse produto traria ao mercado, tanto em termos funcionais, eletrônicos, como em termos de design e o pacote mecânico do produto e como isso encaixaria naquele veículo que estava nascendo. São desafios que eram muito diferentes do que eu estava acostumado naquele momento. Então, por isso, foi a primeira virada de página na carreira. Esse projeto, eu não trabalhei nele desde o início. Eu assumi esse projeto durante a fase de execução, perto de quando a gente estava para começar, ou finalizando o desenvolvimento e para começar as validações do produto. E eu recebi ele de um companheiro extremamente experiente, me deixou uma bagagem muito sólida do que era a documentação do projeto e todo o planejamento que ele tinha feito até lá, e eu tratei de dar seguimento com a equipe de desenvolvimento nesse projeto, do fim do desenvolvimento até o lançamento do carro. E essa foi a minha primeira virada de página, trabalhar em algo que era exclusivo e inédito. O primeiro projeto foi esse. O segundo projeto foi um projeto pela Ford, para a Ford, foi o Ford Figo, que a gente conhece no Brasil como Ford Ka. Essa versão que eu menciono aqui era uma versão que ia ser comercializada na Europa e produzida na Índia, daí o nome Figo. O Figo era o mesmo, o veículo era o mesmo, mas a versão produzida na Índia chamava Figo e a versão do Brasil era o nosso conhecido Ka. Esse projeto também era de um instrumento combinado, e a diferença, ou a virada de página que esse projeto trouxe na minha carreira foi a exposição internacional que eu tive a partir desse projeto. Esse projeto eu pude trabalhar nele desde a fase de aquisição até o lançamento em produção, então foi também o primeiro projeto que eu peguei ele de cabo a rabo, e essa questão da exposição internacional vinha do fato de que o líder, a localidade líder desse projeto do lado do cliente estava na China, era a Ford em Nanjing. A gente tinha produção, a manufatura na Índia, além do Brasil. A gente também produziu esse painel de instrumentos no Brasil, mas tinha essa segunda planta de produção na Índia, e essa planta da Índia era a planta que forneceria o produto para o mercado europeu. Os times de desenvolvimento desse projeto estavam divididos em vários lugares, então tinha gente nos Estados Unidos, no México, na Europa, na China, na Índia, e o líder de desenvolvimento, a localidade líder do desenvolvimento estava no Brasil, a gente na unidade em Guarulhos, da Continental. Então, esse é o segundo projeto importante, e a virada de página foi essa, a complexidade maior, a possibilidade de trabalhar no projeto desde a fase de cotação até o lançamento do veículo no mercado, do produto e do veículo no mercado, e a exposição internacional que ele me trouxe. Conhecer outras culturas, entender algumas questões específicas de cada região e trabalhar nessa coordenação de muitas frentes de trabalho. Não, nem imagino a dificuldade, né? Porque a gente falando com pessoas próximas, assim, culturalmente próximas da gente, muitas vezes não é fácil produzir o resultado no tempo esperado, com a qualidade esperada, né? Imagina reunir um time assim tão multicultural, né? Multidisciplinar, etc. Muito legal, muito legal. E o terceiro? Você está devendo mais um? Estou devendo um. O terceiro é o meu projeto atual. Esse foi o primeiro projeto que eu peguei depois de ter migrado dessa área de instrumentos combinados, painéis de instrumentos, para uma unidade de negócios diferente. Desde que eu entrei na Continental até começo desse ano, eu sempre tinha trabalhado nessa unidade de negócios que desenvolvia esses painéis de instrumentos. Agora, por último, a gente tinha muito mais presentes os painéis de instrumentos que eram totalmente displays,
Mas esse projeto atual, que é para a GM, né, o modo de telemática, o GM OnStar, que está presente aí em muitos dos veículos da família da GM, é uma virada de página porque eu estou exposto agora a um produto diferente, estou trabalhando numa unidade de negócios diferentes, com processos diferentes dos que eu estava acostumado nos últimos, não sei, 15, 16 anos ou algo assim. A tecnologia envolvida é também muito diferente do que eu estava então. E o curioso aqui é que, depois de muito tempo, eu, dentro da área automotiva, que era algo inusitado quando eu fui fazer meu estágio na Volkswagen lá atrás, eu estou podendo ter contato e coordenar o desenvolvimento de um produto que tem a ver com a minha área de formação, que é a engenharia de telecomunicações. Então, por todas essas razões e por toda a complexidade, essa nova realidade cultural, trabalhando desde um outro país, em uma nova unidade organizacional da empresa, é a minha terceira virada de página. Então, também é muito importante não deixar de mencionar esse terceiro projeto principal. Que legal, que legal. Olha só aí, Gustavo, ainda tem chance aí de fazer comunicação de satélite, cara. Não, Pode isso aí voltar a tem. telecomunicações, pode voltar aí para. Não, isso que o Otávio citou aí, principalmente do segundo projeto, né? Projeto a nível global, é o que a gente está tendo bastante ultimamente, né? A gente fez, não aqui no Praticar Conecta, mas eu já chamei algumas pessoas do mercado também para conversar, né? Expor um pouquinho de como que está a situação do mercado. Aí um colega da Vision, não sei se você vai lembrar dele, Otávio Deusani, lá de Betim, hoje ele atua no desenvolvimento também de quadros de instrumentos, painéis de instrumentos. Eu até brinquei com ele, que ele chamou que os quadros antigos eram analógicos, os atuais são os digitais, porque estava só o display. Eu falei assim, pô, Deusani, aí não, aí lá também tinha digital, cara, não desvaloriza não. E ele comentando dos projetos, projeto onde você pega profissional da Nova Zelândia, profissional da Índia, dos Estados Unidos, e aí você precisa reunir com esse time, né? O Kleber Fernando também da Fiat falando a mesma coisa. Assim, hoje o grande desafio está sendo você conseguir conduzir essas equipes multiculturais de lugares totalmente diferentes e, obviamente, você tem que saber fazer uma gestão adequada disso, porque você não vai marcar reunião no horário Brasil sem considerar o horário dessas outras localidades, né? Sendo que comunicação é uma parte fundamental nesse processo todo do gerenciamento de projetos, né? O próprio PMI, alguns anos atrás, ele estava, provavelmente era um dos itens que você mais demanda tempo nesse processo todo de gerar uma boa comunicação com toda a equipe que está envolvida no desenvolvimento. Bacana demais os três exemplos que você passou aí. Vamos dar o crédito para o Vladimir Silva aí do primeiro, que realmente era um cara sensacional. É um cara sensacional. Sim. E aí, Otávio, conta um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes também, como é que é um pouco o dia a dia do PM, né, do Project Manager. Realmente é tudo planejado ou nunca se sabe como vai ser o dia de amanhã? Não, cada dia é um dia. Mas essa questão que você mencionava da comunicação, Gustavo, é extremamente importante. Eu acho que o grande esforço de um gerente de projetos está nessa área de comunicação, justamente pela complexidade, e hoje, muito mais do que no passado, de você coordenar essas frentes de trabalho com essas questões culturais diferentes, horários diferentes, times com processos de trabalho diferentes, e você o grande desafio é como você fazer tudo isso caber dentro de um planejamento coordenado. Então, a comunicação deve ser e é o meu grande foco no trabalho. Eu costumo conversar, às vezes, sobre a profissão, e eu digo que o gerente de projetos, ele começa a trabalhar, de fato, nas suas atividades, quando todo mundo vai embora. Porque enquanto todo mundo está ali, ou quando você tem a oportunidade de ter interação com todo mundo, esse é o momento em que você está exercendo a comunicação para garantir que todo mundo esteja sincronizado e trabalhando e remando na mesma direção.
Então, eu até digo que entre 80% e 90% do meu tempo no trabalho é dedicado à comunicação. Comunicação formal, comunicação informal, e-mails, chats, relatórios, não só com a equipe de trabalho, mas com o cliente, com fornecedores, com executivos da empresa. É fundamental, é um elemento fundamental da profissão, é você manter um bom nível de comunicação efetiva com todos envolvidos no desenvolvimento e todas as partes interessadas no projeto. Deixa eu só ainda complementar isso aí, até falando para o nosso público, os alunos, parte deles, é importante já ir desenvolvendo isso, e tem condição de se desenvolver isso durante o processo de formação, porque é você aprender a lidar com pessoas, né? De uma forma organizada, polida, educada, você saber que ninguém é igual a ninguém, você saber que você precisa coordenar ou conversar, conviver com todo mundo. Então, isso não é algo que, eu vou fazer um curso disso. Ok, tem alguns treinamentos associados à gestão de pessoas, mas é uma habilidade que você pode construir no seu dia a dia, né? Ajudar, como vou usar o termo que você usou lá no início, a desenvolver essa ferramenta de saber lidar com pessoas, que às vezes não tem um cuidado devido num processo de comunicação, acaba criando ruído. Isso é parte do dia do gerente de projetos, que o Otávio até vai comentar mais, para não alinhar a resposta dele. Mas é isso aí. É uma ferramentinha fundamental, essa questão de você saber cuidar bem da comunicação, e não só você comunicar, mas você também ter a sensibilidade de entender como é, ou como está funcionando a comunicação da qual você não faz parte, ou seja, também saber detectar onde estão esses ruídos entre as equipes de trabalho e atuar para melhorar e corrigir isso também. Então, essa parte de comunicação, assim, sem sombra de dúvidas, é o maior foco do gerente de projetos. Fora essa parte, você tem todas as atividades de planejamento. Então, todo o planejamento do projeto, não que ele seja executado exclusivamente pelo gerente de projetos, mas a linha mestre de como desenvolver o planejamento pelas áreas que contribuem para o desenvolvimento do projeto, ela vem do gerente de projetos, e essa coordenação e resolução de conflitos nessa questão de planejamento e como acomodar direito às entregas e a interação entre equipes distintas em relação a isso é parte fundamental do range de tarefas do gerente de projetos. Depois, o que segue, né, o planejamento é o monitoramento de que o plano está sendo executado de acordo com o que foi feito. Então, as atividades o PMBOK chama monitoramento e controle. Então, se assegurar de que o plano está sendo executado de acordo com o plano, de fato, e o que segue é a solução de problemas. Eventualmente, o plano não vai estar sendo executado exatamente da forma como foi planejado, por razões diversas, são muitas variáveis envolvidas aí, e aí o gerente de projetos tem também essa responsabilidade de trazer de volta as coisas no trilho quando se percebe que tem algum desvio em relação ao planejamento. Então, solução de problemas é uma dessas ferramentinhas do cinto de utilidades do gerente de projetos também, que é muito importante, e essas todas responsabilidades que eu mencionei por último me ocupam os outros 30% ou 40% do meu dia. Então, se você pega, eu mencionei inicialmente de 80% a 90% em comunicação, e essas outras de 30% a 40%, a matemática está errada? Não. Meu dia tem mais do que o 100% do dia dedicado aos projetos. E, eventualmente, dependendo da fase em que o projeto está, essa carga ela varia e oscila para mais ou para menos. Estou vendo que até seu dia está em vários fuso horários diferentes, né? Então, você está pegando a hora útil aí de vários lugares aí do globo, né? E para o profissional de hoje, ou estudante, né, que está ali no curso de engenharia, que deseja trabalhar com gerenciamento de projetos,
quais são as principais habilidades que você considera as mais importantes? Você já falou uma, que é comunicação, né? E tem mais algumas outras que você gostaria de elencar aí no top de habilidades aí? A comunicação, sem dúvida, a solução de problemas, que eu também já mencionei, é algo muito importante. Eu acho que as pessoas que são reconhecidas como bons gerentes de projetos, eles também têm uma capacidade de solução de problemas e identificar quais são os elementos envolvidos nos problemas para saber qual é a solução adequada, é também algo muito importante. Trabalhar em equipe, sem sombra de dúvidas, é mandatório. E a questão de liderança também. É sempre complicado você trabalhar com outras pessoas, principalmente nesse ambiente multicultural, multinacional. São várias questões, elementos explícitos e implícitos com os quais você tem que lidar. Então, você ter essas habilidades de liderança e saber desenvolver soluções, porque você não vai ter, como eu mencionei, uma receita para você simplesmente aplicar e resolver os problemas. Você tem que ter essas habilidades de conseguir entender entre as entrelinhas os fatores que estão envolvidos e atuar não só do ponto de vista de resolução de problemas, mas de liderança também e como você abordar esses temas junto com as pessoas de uma maneira que essas pessoas vão reconhecer aquilo como algo legítimo e vão aceitar aquela nova direção. Então, habilidades de desenvolvimento são muito importantes. Nem todo mundo nasce líder ou com boas habilidades em liderança. Acho que eu sou um exemplo muito bom de alguém que não tinha essas habilidades desde o nascimento e que eu tive que buscar através das minhas experiências no trabalho e de esses conhecimentos adjacentes para trazer mais ferramentas na nossa caixinha de ferramentas, eu fui adquirindo ao longo do tempo. Estou no meu processo, me vejo hoje muito melhor do que quando eu comecei lá atrás no programa de estágio da Volkswagen, mas eu menciono isso porque, sim, existem pessoas que já nascem líderes, outras pessoas têm o potencial para isso, mas tem que desenvolver e lapidar esse potencial. Então, acredito que todo mundo, através dessa busca de conhecimento constante, e isso é um fato também, sempre você vai estar em desenvolvimento, especialmente nessa área de liderança, você consegue agregar e aperfeiçoar as características em si mesmo. Legal, Otávio. E assim, dentre essas que você falou, quais que você acha que dessas ferramentas ou dessas habilidades, um curso de engenharia, seja o que você fez lá atrás, aí hoje você enxerga essa habilidade que eu comecei a desenvolver quando eu estava fazendo engenharia eletrônica ou engenharia elétrica, seja engenharia elétrica, engenharia controle e automação, puxar um pouco a sardinha também para o pessoal de Betim, onde você acha que também dentro da engenharia, quais dessas habilidades poderiam ser desenvolvidas? Ou pelo menos começarem a ser pontuadas ali pelos estudantes. Algo que me ajudou muito sempre na minha carreira, e aí eu tem a ver com o curso de engenharia e também tem a ver com a minha formação técnica em eletrônica, é que eu sempre tive a possibilidade de ter uma visão técnica sobre os problemas que eu estava tratando no trabalho. Eu acho que essa base técnica, essa base técnica geral, vou chamar assim, que o curso de engenharia proporciona para a gente, ela é muito importante como base para esse tipo de profissional. E muito por isso o curso de engenharia acaba sendo um dos pré-requisitos para a área, né? Então, existem não engenheiros na área, mas pelo menos no ramo automotivo e em vários outros eu vejo a engenharia como um requisito base para isso. E eu associo muito essa questão da capacidade técnica geral de você colecionar os elementos envolvidos em uma certa situação, um problema,
e conseguir tirar um caminho a seguir ali para resolver essa situação problema. Essa é uma. Outra coisa que eu vejo muito importante no curso de engenharia em geral é que não é um curso fácil. O caminho de um estudante de engenharia não é fácil. As pessoas vêm de diversas origens, mas o processo e a estrada, a estrada de um estudante de engenharia é algo muito complexo, difícil, desafiador. Então, eu acho que a capacidade de resiliência que a gente adquire por cursar um curso de engenharia, acho que também é algo muito importante. A gente simplesmente não desiste fácil da solução dos problemas que aparecem ao longo do caminho. E eu acho que isso é uma qualidade que o engenheiro tem, que também ajuda demais nessa função. E fora essas, tem, pois, outras habilidades que eu acho que você acaba usando bases do seu curso de engenharia, mas também aperfeiçoando com aqueles conhecimentos adjacentes que eu mencionei, né? Então, é sempre estar em processo de desenvolvimento. A gente nunca deve se considerar pronto para alguma coisa, porque eu acho que o processo de desenvolvimento pessoal, seja em conhecimentos técnicos ou nos soft skills, é constante. Você tem que estar sempre buscando esses conhecimentos. Sempre. Uhum. Defendeu o TCC e achou que não vai estudar mais. Tá achando errado, né? Tá achando errado. Mas falando em estrada, né, que você comentou, sua estrada foi longa, enfim, foi multicultural, né, como a gente tem usado esse termo aqui. Hoje você está nos Estados Unidos, há pouco tempo você estava no México. Que tipo de experiência você adquiriu nesse processo, da cultura profissional desses lugares, que você pode comentar para a gente? E fala o nome da Universidade de Guadalajara, que o Leandro não conseguiu Fala falar. certo, né? Eu comecei um português, depois pulei para um portunhol, e aí deu errado. É o ITESO, é a faculdade jesuíta, Universidade Jesuíta em Guadalajara. Essa experiência, essa exposição intercultural, ela ajuda a gente a aceitar, a descobrir e aceitar que não existem verdades absolutas sobre as coisas. Acho que esse é o meu principal aprendizado. Você, às vezes, se limita, ou tem a sua visão muito limitada por seus paradigmas culturais, e essas experiências que eu tive, elas me ajudaram a entender melhor o ponto de vista das pessoas nesses diferentes países, em diferentes situações. A questão de estrutura, a questão de mercado, as questões legais de cada país, fiscais, econômicas, tudo isso contribui para criar uma certa realidade regional, e essa realidade regional, quando você entende, conhece, você passa a perceber que eventualmente crenças que você tinha anteriores sem conhecer essas realidades, elas podem mudar, a interpretação de certas coisas, elas podem mudar quando você conhece e reconhece a influência desses outros fatores na cultura local ou na maneira como cada região se organiza. Então, eu passei a me questionar muito em relação a crenças que eu trazia, tentando trazer elas para um ponto de vista e para o panorama de cada uma dessas localidades e realidades que eu estava vivendo. Então, um exemplo disso é que, por exemplo, eu migrei de área de negócio quando vim para os Estados Unidos, mas antes, no México, eu seguia trabalhando na mesma unidade desde que eu trabalhava no Brasil. E eu pude perceber que entre o México e o Brasil, por exemplo, apesar de ser uma mesma unidade de negócios, haviam muitas diferenças em como a estrutura, as responsabilidades, a organização, a hierarquia da organização era definida, como fatores do mercado influenciavam nessas diferenças. E quando você só vê o dia a dia da interação no trabalho, eu como gerente de projetos e tendo um membro do time
de desenvolvimento em um local, esperando certas respostas com base no meu paradigma regional, eu passei a questionar muito isso, conhecendo a realidade do outro lado e entendendo melhor, e isso me ajudou, inclusive, a criar melhores estratégias para facilitar as entregas que a gente precisava para os projetos. Então, eu acho que o principal valor está nisso, você entender melhor a realidade de cada região e cultura, as restrições que cada região e cultura tem, não só culturais, mas econômicas, legais, financeiras, e, 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 e ter uma visão mais holística disso tudo, sabe? Otávio, sobre o México, né? Você desenvolveu seu mestrado lá. E conta um pouquinho para a gente sobre a sua tese. Fala o nome da sua tese. Eu tenho ela aqui, mas não vou falar para não cometer as gafes do início da apresentação. E conta um pouquinho sobre como que foi esse trabalho para a gente. Claro que sim. Eu vou traduzir ela, eu vou falar em português. Então, o que eu queria medir era o impacto da liderança transformacional na performance e desempenho das equipes de desenvolvimento de projetos. Minha ideia, minha intenção nesse trabalho era poder agregar, de alguma forma, conhecimento adicional à minha área de atuação e à empresa e ao setor em que eu trabalho. Então, eu peguei uma certa empresa do setor automotivo e que tem como filosofia de liderança a liderança transformacional, e essa liderança transformacional ela tem um enfoque nas pessoas. A base dessa filosofia é de que quando você gera o desenvolvimento dessas pessoas, automaticamente essas pessoas geram valor para o negócio em que elas estão inseridas e que está gerando desenvolvimento para elas. Então é uma relação ganha-ganha, o que é muito interessante. Eu tive que estudar vários outros estilos de liderança para conseguir compor a base teórica e também fazer um certo discernimento entre essa filosofia de trabalho e os objetivos que eu buscava. E essa filosofia, ela não se aplica em todos os casos, ou seja, a liderança transformacional não é a solução para liderança em geral, independente de qual seja o ambiente em que ela esteja. Cada estilo de liderança funciona em diferentes ambientes, e aí tem toda essa questão da avaliação sobre qual é o ambiente, para saber qual que é o estilo de liderança mais adequado. E, eventualmente, numa mesma empresa, você pode ter, dependendo da situação, vários estilos de liderança sendo aplicados ao mesmo tempo ali. Mas, voltando à liderança transformacional, a minha intenção era, de certa maneira, medir, tomando essa empresa que eu tomei como base, a relação entre o nível de emprego da liderança transformacional e o nível de sucesso dos projetos que trabalhavam baixo esse estilo de liderança. Então eu desenvolvi uma espécie de termômetro de que tanto de liderança transformacional os líderes aplicavam, exerciam sobre a sua equipe de desenvolvimento, e, por outro lado, que tanto de resultados essas equipes de desenvolvimento geravam. E aí eu fiz, através de estudos e métodos científicos, esse cruzamento entre os níveis de um e de outro. Quando eu comecei o trabalho, para mim, na minha cabeça, era muito muito simples ou muito claro que o resultado seria, quando eu tenho um maior nível de liderança transformacional, é óbvio que eu vou ter um maior desempenho dos projetos. E a minha surpresa no final do trabalho foi justamente que eu não consegui provar isso. Então, acho que um dos pontos interessantes sobre esse trabalho é justamente esse. Esse tipo de pesquisa, ele te ajuda a fazer evidentes elementos que você eventualmente não leva em conta. Então, no começo, para mim, era muito nítido que o resultado seria esse. Eu ia só provar, através de dados reais, a minha tese de que liderança transformacional leva ao melhor resultado das equipes. O resultado que eu cheguei não diz que a liderança transformacional não leva a bons resultados das equipes, mas
sim que existem outros fatores que também podem, dependendo de outras questões como a maturidade das equipes de trabalho, a questão demográfica, a questão de gênero dessas equipes de trabalho, podem influenciar em um maior nível, às vezes, até, do que a própria liderança transformacional. Então, quando eu tive os primeiros resultados, meu mundo caiu e eu tive que mergulhar de novo nos dados e voltar a revisitar todas essas outras variáveis que estavam em jogo para entender melhor naquele ambiente que eu estava investigando o que era que contribuía para um bom ou um mau, ou um melhor ou um menos melhor resultado das equipes de trabalho. E isso me abriu o horizonte para outros elementos que eu não levava em conta quando eu comecei o processo de investigação. Então, acho que foi muito enriquecedor para mim, como gerente de projetos, estar atento a outros fatores não óbvios que podem ser determinantes para o sucesso dos projetos. Bacana, não era só a questão da liderança, tinha os outros fatores que aí você tinha que incluir como diz, na receita para você poder avaliar. Exatamente. Legal. Não, legal. O gerenciamento de projetos é sempre isso, né? Muitos fatores envolvidos, mas muitos, né? Para dar errado, um ali está mal colocado, né? Já pode levar a estrutura toda do projeto a um resultado não tão bom, né? Muito legal. Legal, bacana. E aí, Otávio, a gente está falando aqui de gestão de projetos, a gente está falando do seu dia a dia, você contou um pouco dos projetos que, digamos assim, te marcaram, mas a gente sabe que a área de gestão de projetos, ou a área de engenharia, querendo ou não, você está lidando com pressão, né? Você tem que entregar um determinado projeto em determinado prazo, sem estourar o orçamento que estava previsto para ele, resolvendo todos os problemas que aparecem dia a dia, e sobre os problemas que aparecem você não tem controle. Como é que você faz para aliviar um pouco da pressão, que com certeza existe no seu dia a dia de trabalho, né? O que você usa aí como válvula de escape? Bom, eu não tenho sido um bom exemplo de como fazer essa gestão, mas eu gosto dos esportes em geral, como válvula de escape. Desde que eu comecei aqui, eu tenho, aqui nos Estados Unidos, nessa nova área de negócio, eu tenho me dedicado muito a aprender o máximo que eu posso do produto, da organização, dos processos. Então, eu tenho aqueles 130% lá por dia, eles eventualmente têm sido um pouco mais que isso. Me sobra pouquíssimo tempo para fazer o que eu deveria fazer no meu tempo, mas eu gosto dos esportes, eu gosto de correr. Desde que eu cheguei aqui, eu descobri um grupo de brasileiros que joga voleibol. Agora o clima já não está mais ajudando muito, mas a gente costumava sair pelo menos uma vez por semana, jogar num parque por aqui, então era interessante, é algo de atividade física, também você tem bastante interação social, é muito, muito bacana. E a corrida é uma paixão que eu descobri também, acho que desde 2008 eu comecei a correr. E aqui eu pude participar já da primeira maratona de revezamento aqui em Detroit no mês passado, foi muito legal. Eu estava bem enferrujado, mas foi bastante interessante e agora eu estou tentando trazer de volta a rotina de treinamento para a corrida no meu dia a dia e a corrida ela funciona para mim como uma válvula de escape muito boa, assim, eu consigo, no tempo em que eu estou correndo, treinando para as corridas, eu consigo ter a liberdade do meu raciocínio para botar as ideias no lugar, a refletir sobre questões que eu tenho no trabalho ou na vida e dar uma organizada em todas essas ideias. Eu também gosto de estar com a minha família, lógico, estar com os amigos. Então, passear e assistir um filme, assistir uma série, são outras atividades também que eu gosto de usar para desligar como essa válvula de escape, desligar um pouco. Legal. Bom, então foi bastante conhecimento aqui hoje, hein, Gustavo? Agora deixa eu inverter as cadeiras aqui um pouco. A gente tem um quadro chamado Pergunte ao IF, que você traz uma pergunta direcionada não ao IFMG especificamente, pode ser também,
Mas a academia, né, como alguém do mercado que está aí, que saiu da academia e foi para o mercado, é uma pergunta direcionada ao IF. Então, Otávio Oliveira, pergunte ao IFMG. Pergunte ao IFMG. Eu vou puxar um pouco a sardinha para a área de gestão de projetos e vou direcionar minha pergunta nesse sentido. Então, eu queria, e olhando um pouco para trás também, essa questão da formação básica em engenharia, e considerando que muitos dos engenheiros de informação, eles vão em algum momento ser líderes de projetos, ou pelo menos membros de equipes de desenvolvimento de projetos, eu tenho interesse em saber como a academia e o IFMG em particular podem ou estão colaborando com a formação desses profissionais para que eles estejam um pouco melhor preparados para esse tipo de desafio no ambiente de trabalho, no ambiente profissional e nas suas carreiras. Opa, eu vou falar um pouquinho aqui, mas eu acho que o Gustavo vai responder melhor essa pergunta aí. Mas, pelo menos aqui no IFMG Betim, a gente tem disciplinas obrigatórias na área de gerenciamento de projetos. Se eu não me engano, ao todo devem dar umas 120 horas ou 180 horas dedicada a esse tipo de conteúdo, né? E além, é claro, né, as oportunidades extra classe, né? Porque, assim, eu concordo que muitas vezes, no tempo de uma disciplina, a gente consegue passar ali os fundamentos básicos, né? Todo assunto é grande demais, até a parte técnica e a parte também de gerenciamento de projetos, o que a gente passa dentro de uma disciplina ali nunca se esgota ali, né? Então, esses componentes extracurriculares são essenciais para esse tipo de coisa, né? Então, o pessoal que vai participar de projetos de pesquisa, projetos de inovação, de projetos de extensão, inclusive, projetos também de competições, né? Competição de robótica, competição do tipo Baja, etc. Tudo ali são projetos muitas vezes únicos, né? Tem essa característica de projeto único, desenvolvido com várias pessoas, nunca sozinho, raramente você vai fazer um projeto com pouquíssimas pessoas, né? E aí oferece essas oportunidades, assim, né? Mas eu concordo que nem todo mundo enxerga como oportunidade, né? E isso é que às vezes eu olho assim, às vezes a pessoa está ali no curso de graduação, é claro, ela tem que se manter, né, no curso e tal, isso é uma parte importante, né? Mas muitas vezes o R cifrão ali, do quanto que ele vai ganhar de bolsa, muitas vezes não é o mais importante, né? Nessa formação, assim, principalmente nesse pessoal que está mais jovem, e tem essa possibilidade, nem todos têm, né? Enxergar também essas habilidades a serem adquiridas durante a graduação, ou começarem a ser exercitadas durante a graduação, que a gente oferece nesse tipo. E aí, Formiga, Gustavo, como é que está sendo aí? Eu acho que é similar ao que você falou aí, né? A gente também tem disciplinas aqui relacionadas à gestão de projetos, distinta aí de Betim, aqui em Formiga, ela é optativa, algumas oportunidades, até fui eu quem lecionei ela, e um ponto que a gente até já fez levantamento aqui, levando para a coordenação de curso, é porque depois que o pessoal faz a disciplina, associado com eles já terem participado de algum projeto de pesquisa ou extensão, que é outra frente importante, eles acabam falando, essa disciplina não tinha que ser optativa, ela tinha que ser obrigatória, porque, querendo ou não, a gente está inserido nisso, é provável de estarmos inseridos num ambiente como esse, né? A gente também aqui tem a empresa júnior, tem o CREA Júnior atuante, e aí quando eles fazem a disciplina, eles percebem a relevância e a importância dela para ajudar nos processos deles, né? A gente também tenta fazer isso que o Leandro falou, pelo menos dentro do grupo de pesquisa nosso, todo projeto que a gente tem, seja de iniciação científica, pesquisa aplicada, projeto de extensão, tocar ele, pelo menos tendo alguns fundamentos de gestão de projetos. E pode parecer coisa simples, mas é para eles começarem a se ambientar. A gente faz uma reunião similar a que muita empresa faz naquele Daily Scrum, porque aí eles estão inseridos, eles sabem, olha, aqui hoje você não vai falar tecnicamente em detalhes do seu projeto. Vamos imaginar que você está apresentando para pessoas de diferentes áreas sobre o que é o seu projeto. Então, ele tem que saber lidar com o público que ele está naquele momento e ajustar a apresentação dele. Isso, querendo ou não, contribui na formação dele.
e algumas atividades complementares, que eu acho que boa parte das ferramentas que você disse, Otávio, né, que o engenheiro tem que ter, a engenharia dá a base. Eu até complemento, eu acho que a engenharia dá muita coisa associada ao gerente de projetos, porque, querendo ou não, desde quando você faz cálculo, quando você faz a integral, você faz de uma forma, eu faço de outra forma, mas você criou o seu processo, eu criei o meu processo. Então, a gente está embutido nesse mundo de gerenciar os nossos processos, só que muitas das vezes a gente nem sabe o que é isso. E aí, quando eles começam a ter esse contato, eles têm essa percepção mais apurada, né? A gente também tem outra frente, não é aqui de Formiga, né, do IFMG como um todo, que é o Polo de Inovação, onde a gente faz parceria para desenvolver projetos de inovação com a empresa. Então, é obrigatório o projeto gerar uma inovação com a empresa. E aí, obviamente, você está envolvido com gerência de projetos, né? Então, assim, são algumas ações que a gente tem. Esse final de semana aqui, no sábado e no domingo, a gente teve um desafio onde uma empresa aqui da região de Formiga apresentou um problema, na realidade, 3 problemas que ela tem, e aí o pessoal propôs soluções para aquele problema. Foi uma imersão, sábado e domingo, o dia inteiro dentro do campus. Então, assim, é quem está interessado mesmo para propor a solução para a empresa. Aí teve alguns prêmios para eles e vamos ver se a gente vai conseguir tocar o desenvolvimento dessas soluções. Mas é fundamental ter essa aproximação da academia com o mercado, porque, querendo ou não, aí o aluno vai estar mais preparado para o desafio que ele vai encontrar, né? Acho que seria isso, Léo. Se você me permite um comentário, Gustavo. Realmente, eu reconheço essa questão de que os processos de desenvolvimento ou gestão de um projeto, eles estão no dia a dia do que o que a gente executa num curso de graduação de engenharia. Eu mencionei antes que eu saí cru em relação à gestão de projetos. Não sei se seria uma correção, mas eu também vivi muito disso durante o meu curso de graduação de engenharia, mas não de uma forma consciente. Eu só comecei a ter consciência de quais eram esses processos e como eles se interconectavam quando eu fui exposto à profissão e eu passei a buscar conhecimento técnico específico junto ao PMI. E aí a ficha começou a cair. Falei assim, ok, então isso é aquilo. Então isso é aquele outro conceito, ok. E no meu caso, foi assim um clique isso, quando eu comecei a perceber e conhecendo a base teórica e técnica da gestão de projetos e vinculando isso a tudo que eu já tinha experimentado de certa forma durante o curso de engenharia, durante a execução de meu projeto de graduação e coisas do tipo. Porque não pode ser só uma disciplina, né? Tem que ser onde que está a aplicação disso. Então, quando ele está, é o que a gente chama de interdisciplinaridade. Então, às vezes, numa aula minha de microcontroladores, de sistemas embarcados, eles têm que desenvolver um projeto. Por que não associar essa disciplina, que vai desenvolver um protótipo em alguma coisa, com a parte de gestão de projetos? Então, vamos lá. Vamos escrever o escopo do seu projeto? Vamos demandar tempo construindo isso? Como é que vai ser o seu cronograma de desenvolvimento? Então, assim, fica mais perceptível para o aluno, né? É isso que você falou mesmo, eu também vivenciei isso, né? Muitas das vezes você está cursando disciplinas na faculdade e você não dá o devido valor a ela. E aí, quando você vai para o mercado, talvez a maturidade também conte com isso, aí você percebe, aquilo ali faria uma diferença gigantesca se eu tivesse dedicado um pouquinho mais, né? Legal. E obrigado, Gustavo também que está proporcionando esses áudios aí de carro passando ao fundo. Isso é efeito sonoro, porque a gente está falando de gestão veicular aqui, né, da linha automotiva. Mas obrigado. Agora a gente vai para o quadro aí de perguntas rápidas, Otávio. Agora a gente vai colocar você na saia justa aí. É um ou outro, não vale os dois. Vai. Então, perguntas rápidas. Um bom filme ou sair com os amigos? Eu prefiro os amigos. Estar com os amigos. Boa. Diga um conhecimento técnico específico assim que já te salvou. Gestão de requisitos vinculada com gestão de mudanças.
Gestão de requisitos é importantíssimo para você ter muito claro o que é o escopo que você está cobrindo dentro de um projeto e evitar que requisitos que não sejam parte desse escopo entrem, porque o resultado pode ser catastrófico. Então, gestão de requisitos. Legal. Qual o seu prato predileto num almoço de domingo? Olha que a gente está falando para um brasileiro que está lá nos Estados Unidos. Eu imagino que culinária deve ser um desafio. Qual que é seu prato predileto? E Eu vou passou honrar pelo México. E passou pelo México. Mas eu vou honrar minhas origens familiares. A comida italiana, eu adoro um nhoque. Ah, bacana. E o cara já colocou outro país aí no meio, Gustavo. O cara é multinacional mesmo. É, uma paixão. Essa eu vou ter que dividir, são duas, minha família e minha profissão. Ah, aí, fugiu, ele saiu ileso dessa. Vamos para o próximo profissional que te inspira e por quê? Um, a minha chefe atual definitivamente é um profissional que me inspira muito e tem me inspirado muito. Eu estou trabalhando com ela nos últimos 9 meses agora e é uma pessoa fantástica, assim. Aliás, eu sempre tive muita sorte com os meus gestores. Eu sempre aprendi muito de todos os gestores que eu tive e eles sempre souberam como me dar os desafios que eu precisava para me desenvolver. Então, eu sou muito grato a todos os gestores que tiveram no meu caminho. Me apoiaram todos muito. E a minha chefe atual, ela não é diferente. Ela é uma pessoa fantástica, fenomenal. Ela é muito forte e ela é muito objetiva em relação ao que ela quer, o que é o negócio, o negócio busca. Mas ao mesmo tempo ela tem uma sensibilidade muito grande de saber conduzir as situações para desenrolar nas soluções que o negócio precisa, nas respostas que o negócio precisa. Inteligência emocional e uma série de habilidades de liderança que acho que eu nunca tinha visto numa mesma pessoa. Ela é sensacional. Legal, legal, legal. Bom, então é isso. Cheio de conhecimento aqui, gestão para todo lado. Eu não sei você, mas eu já estou curioso aqui para buscar mais sobre o PMI, PMBOK, as diferentes formas de gerenciamento de projetos. Muito obrigado, Otávio Oliveira, pela sua participação aqui no Prática Conecta. Foi excelente. Valeu. Muito obrigado. Eu agradeço ao convite, ao bate-papo, a troca de experiências e ideias, não tem preço. E espero poder ter deixado meu grãozinho de areia no caminho de cada um dos espectadores. Legal demais contar com sua participação aqui, Otávio. Muito obrigado. A gente tenta fazer isso para justamente dar essa contribuição a mais fora da caixinha de sala de aula para os alunos e para os interessados no tema da entrevista tomarem um pouquinho de conhecimento a mais e ver, isso aqui me interessou, deixa eu procurar mais a respeito, igual o Leandro pontuou. Muito obrigado mesmo pela sua participação, a gente agradece de coração.